Salve, turma boa! Semana de 21 a 28 de junho de 2023. Vamos tratar de temas nacionais, aquelas manchetes mais rápidas e um tema muito importante nessa aula. Primeira ressalva. Acabei de falar com o meu coordenador Cristiano e saíram os primeiros dados do censo, né? E é muita coisa, é muita coisa. E isso quer dizer que se eu incluir na aula, ela vai estender muito. Então eu vou gravar uma aula, estou levantando os dados todos, né, que eu entendo que vai despencar nos próximos concursos, e não só em atualidades, em direito administrativo, porque envolve administração pública, em redação, em textos de português. É importantíssimo para todas as disciplinas. Até divulgue isso para os seus colegas que pensam que é uma aula sobre atualidades. Ela é sobre atualidades, mas ela vai abranger geografia, história, enfim, inclusive noções do direito, histórias de prefeituras, enfim. E daí eu vou gravar, mas eu estou preparando essa aula porque, haja meu Deus, é muito assunto, tá? Então, aguardem que isso virá em breve, subirá aí na plataforma do Vencendo Concursos. Vamos lá. Bom, esses são os endereços que a gente sempre pede para você seguir a gente, porque é lá que eu anuncio que a aula já está no canal. Você clica em vídeos e vai descendo e vai vendo que são vários professores gravando no canal do Vencendo Concursos, né? E quando você encontra lá a semana referente. O WhatsApp, para quem tem interesses nos livros, estão se tornando muito interessantes, porque explodiu um outro edital ontem, enorme, aqui em São Paulo, e o governo anunciou aquelas 4.000 vagas, enfim, é sem final de semana, tá? E os livros de questões de atualidades inéditas são importantes. Entre em contato com o meu WhatsApp ou pelo meu Instagram, pode mandar mensagem também, que eu explico melhor como funciona, os períodos. E são verdadeiras apostilas de atualidades, porque a pergunta é uma provocação e o comentário é que é mais importante. Para a sua organização, semana de 21 a 28 de junho, aliás, muito bem-vindo ao canal, né? Aqui eu consigo ficar. Cristiano Zanin será ministro do STF. Senado aprova a indicação por 58 votos a 18. Então, o Zanin, que havia sido indicado, né, pelo presidente Lula, esta é a prerrogativa da Constituição brasileira. Ele primeiro foi sabatinado aí na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e logo em seguida o Pacheco colocou em votação se o Senado aprovava o nome dele ou não. Aqui eu conto um pouco da história dele, é um advogado e tal, né? Deve ficar até novembro de 2050, a posse dele está prevista para 3 de agosto, que deve entrar em recesso aí o Supremo, né? A gente não entra em recesso. E lembrando também que a presidente do Supremo, Rosa Weber, também se aposenta e Lula deve indicar um segundo nome aí para o Supremo Tribunal Federal. Então, oficialmente, Zanin, de 47 anos, já é o novo ministro do Supremo. Antes ele estava só no caso da indicação. Bom, aqui eu fico pequeno. Copom decide manter Selic em 13,75 e diz que o momento ainda pede cautela. Em comunicado, o Banco Central citou que o ambiente externo se mantém adverso e realmente se mantém, ainda que com revisões positivas para o crescimento do ano. Sempre estão falando em inflação mais baixa, em maior crescimento, né, as previsões, mas esse dado a gente só vai ter o ano que vem. Então, depois ele soltou a ata essa semana e a ata foi mais positiva, dizendo que em agosto pode ser que a taxa Selic caia. Já expliquei em várias ocasiões o impacto que a taxa Selic provoca na economia brasileira. A intenção é ser um remédio para conter a inflação, diminuindo o consumo. Todavia, implica muito na
parte produtiva do país. Daqui a pouco vamos ver uma notícia aí sobre a Volkswagen hoje. IBGE identifica, isso foi antes de sair esses dados do censo hoje, melhoras na qualidade de vida dos brasileiros. Entre os indicadores que mais influenciaram no resultado positivo estão a melhora de acesso a serviços financeiros e melhora de acesso à educação. Essa é uma pesquisa da qualidade de vida do brasileiro de 2008 a 2018, né? Então são 9 temas. Renda, né? Se as famílias têm mais dinheiro, apesar de a gente saber que o brasileiro está batendo recorde de inadimplência, em linhas gerais, né? O chamado índice de desempenho cresceu 12%. Avançou proporcionalmente mais em Roraima e Sergipe e menos no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Melhora de, né, gente mais ter crédito, melhora de acesso à educação, melhorou também para ricos e pobres, mas ele detectou um dos maiores problemas do Brasil não mudou, a desigualdade social, né? E os piores resultados vêm do Norte e Nordeste. Isso diz respeito à qualidade de vida nesse período. Eu atribuo isso, sem dúvida nenhuma, aos avanços da ciência, no caso da medicina, aos avanços e o acesso da internet, ao crescimento do número de universidades. Mas o Brasil, quando você pega os dados comparativos com outros lugares do mundo, ainda deixa muito a desejar pelo IDH, que mede o desenvolvimento humano. Estamos na posição número 70. O índice Gini, que mede a desigualdade social, é muito grande, também aqui. Mas algumas melhoras nós tivemos. Bom, STF tem maioria para validar o uso da delação premiada em ação de improbidade. Então é o seguinte, vamos ler a notícia, porque é um caso mais de direito administrativo. A delação premiada, também conhecida como colaboração premiada, é um meio de se obter provas em uma investigação. Suspeitos ou réus por envolvimento em irregularidade podem fornecer informações ao Ministério Público em troca de benefícios, como a redução da pena. A delação precisa ser homologada pela Justiça. O instrumento da colaboração é de natureza penal e foi regulamentado pela Lei das Organizações Criminosas de 2013. O que o Supremo entendeu? Entendeu que agora não é mais só para questão penal. O caso de improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil, ou seja, é quando o sujeito fez mau uso do dinheiro público. E eu coloquei em vermelho. O juiz deve analisar as declarações para analisar sua regularidade, se o cara está falando a verdade. As declarações do colaborador por si só, sem outras provas, não podem ser usadas para o início da ação civil por ato de improbidade. Então, tem que provar o que está falando. O acordo de colaboração poderá ser homologado desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados aos cofres públicos. Então, vai ter que pagar mesmo que roubou. Acordos já firmados pelo Ministério Público ficam mantidos até a data do julgamento, desde que haja previsão total do ressarcimento do dano e que tenham sido homologados pela Justiça. Tá? Então, é mais uma brecha aí para os corruptos brasileiros produzirem delação premiada e terem agora, não só no caso de natureza penal, mas de natureza civil. Tá? Eu diria que você deve estar, para quem vai ter concurso com direito administrativo, este é um tema que deve estar sendo abordado também pelos professores. Lula diz que não faz sentido o Brasil perder mercado na Argentina e defende maior integração financeira. O Alberto Fernandes, pela 4ª vez, visitou o Brasil. Há quem diga que ele já conversou mais com o presidente da Argentina do que com ministros dele, né? Ele veio ser condecorado por 200 anos da relação entre Brasil e Argentina.
Mas todo mundo sabe que por detrás dessa história está a grande tentativa do Brasil, ou a promessa do Lula, de tentar ajudar a Argentina financeiramente, né? O BNDES já está financiando um gasoduto Néstor Kirchner, lá na Argentina, e a ideia é que o Lula faça a ponte com o Banco dos BRICS, ou Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o nome oficial dele, Banco de Desenvolvimento, né? Mas é conhecido mais como Banco dos BRICS, que a Dilma Rousseff é a atual presidente, que ele ajude a Argentina financeiramente, né? Também o Alberto Fernandes veio pedir para o Lula ajudar na eleição, porque o Alberto Fernandes não é candidato à reeleição, é Sérgio Massa, o peronista, candidato do grupo político dele, mas as eleições ocorrerão na Argentina aí em outubro desse ano, né? E a base governista, indicou o Sérgio Massa. As coisas estão bem divididas lá, não sabemos o que vai dar, exatamente por conta dessa grave crise econômica que o país vem. No fundo, foi uma visita para pedir aí ajuda financeira ao Brasil, dado que a Argentina está entre os 4 maiores, aí ora ela ocupa a 3ª posição, e uma crise lá faz com que os negócios brasileiros, foi o que o presidente quis dizer, não percam, né, mercado argentino. Ora é a União Europeia, ora é a Argentina. Então, uma crise na Argentina vai reverberar na economia brasileira. Bom, essa é quase que uma rapidinha, né? STF foi provocado para saber se aquela reforma da Previdência de 2019, que estabelecia que os pensionistas têm direito a receber 50% da aposentadoria do falecido, além de 10% por dependente. Então, ele foi provocado pela essa contar, e o Supremo entendeu que sim, há uma redução, portanto, na aposentadoria do servidor para 50%, tá bom? Então, na verdade, manteve-se aquilo que já estava decidido pela reforma da Previdência. O governo federal anunciou hoje, né, mais dinheiro para a agricultura familiar, 77 bilhões. Ontem ele havia anunciado para grandes e médios 364 bilhões. Então é aquele dinheiro que o governo empresta, deixa eu sair daqui para você olhar, que vai dar 441 bilhões de reais que ele empresta para o produtor, para que depois da safra, né, ele devolva esse dinheiro ao governo. Então, veja aí, olha, a quantidade de dinheiro destinado ao agronegócio e à agricultura familiar, que é aquela que produz a nossa comida do dia a dia, né? Bom, eu deixei aqui não coloquei em negrito, porque eu queria que você visse os destaques, tá? Desmatamento das florestas tropicais aumentou 15% no Brasil em 2022, aponta o estudo. A área perdida foi de 4 milhões de hectares. Essa ONG afirma que a destruição de florestas em todo o mundo aumentou 10% em todo o ano passado. Bom, eu vi aqui, eu vou tentar ler alguns dados. A área destruída em solo nacional foi de 4 milhões de hectares, o que vale a perda de 11 campos de futebol por minuto, tá? E essa destruição produziu 2 gigatoneladas de emissões de dióxido de carbono, né? O relatório, feito com imagens de satélites, portanto oficial, aponta a maior parte da destruição ocorrendo na Amazônia. Segundo o estudo, o Brasil tem cerca de 30% de toda a cobertura florestal do planeta. No entanto, a destruição ocorrida no país no ano passado foi por mais de 40% de todo o mundo. Não é à toa que o mundo está olhando para a Amazônia, porque essa destruição do ano passado
11 campos de futebol por minuto, está caindo, né? Mas o Brasil promete zerar o desmatamento até 2030, eu quero ver, né? E outros países, Bolívia e Gana, batem próprios recordes. Além do Brasil, a República Democrática do Congo, segundo país com mais florestas no mundo, também tiveram perdas relevantes. Então, Congo, Bolívia, Gana, mas o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento global o ano passado. Essas notícias estão sempre pipocando na mídia, é bom ter dados. Já está no livrão, livrão 13 que eu estou escrevendo. Muita aula, não estou conseguindo fazer um por mês, esse vai demorar 2 meses. Essa é uma rápida. Pela primeira vez, USP entra na top 100 das melhores universidades do ranking mundial, subiu 30 posições. Qual é o critério? Práticas de sustentabilidade, posicionamento do mercado de trabalho e relações internacionais na área de pesquisa. Reputação acadêmica, empregabilidade, número de professores por aluno, produção científica e taxa de estudantes vindo de outros países. Tudo isso então a USP está em 85º lugar entre 1.499 universidades. Passou a de Buenos Aires, tornando-se a nova líder da América Latina. No topo da tabela está MIT dos Estados Unidos, Cambridge e Oxford no Reino Unido, Harvard e Stanford aí nos Estados Unidos, tá? Se engana quem pensa que Harvard é a melhor universidade do ranking. Bom, aqui eu tenho que ficar longe de você. O Lula declarou na quinta que fará lobby pessoalmente com Daniel Ortega, da Nicarágua, para libertar um bispo. Nós já falamos que Daniel Ortega tem aí perseguido os católicos na Nicarágua, né, que condenam a sua ditadura. Isso ele falou na visita que ele fez à Itália e à França e na conversa que ele teve com o Papa Francisco. Em festival em Paris, Lula cita dívida histórica e diz que países ricos devem financiar a preservação das florestas. O presidente discursou no evento Power ao Planeta, Coldplay convidou o Lula para falar, né? E vários líderes falaram. Aí daqui a pouco eu explico o que o Lula foi fazer em Paris. Eu quebrei algumas regras, relatou o fundador do Ocean Gate em 2022, uma das vítimas do Ocidente, daquele submersível, né? E porque ele misturou titânio com fibra de carbono. Esta parece que foi a grande bobagem que ele fez, porque a fibra de carbono não tem resistência. E os submersíveis são todos roliços, forma de bola. E ele fez no formato de submarino, o que aumentou a pressão e levou à implosão, como todos viram. O Elon Musk e o Zuckerberg resolveram aí se enfrentar no UFC. Já estão treinando. Eu acho isso aí mais uma jogada de marketing dos dois. Provavelmente deve dar empate. Mas você imagina o quanto de dinheiro não vai gerar, tanto para o Musk, para o Zuckerberg, para o Dan White, que é o dono do UFC, na transmissão dessa luta aí desses dois bilionários das Big Techs. A Organização dos Estados Americanos, OEA, aprova a resolução pedindo democracia na Nicarágua. E o Brasil assinou essa resolução. A Nicarágua abandonou a OEA, mas, pelo que nós sabemos, é importante saber que existe aí críticas severas do mundo todo ao Daniel Ortega, mais um desses ditadores que pipoca pelo mundo. Atlântico Norte experimenta onda de calor marinha totalmente sem precedentes. Onda de aquecimento pelo El Niño, quando ele se configurar, eu venho aqui e trato a bordo mais. E aí, hoje, novamente, fumaças chegando na Europa de queimadas do Canadá. A temperatura subiu 5 graus, o que derrete as geleiras, aumenta aí a quantidade de água no mar, mexe
nas praias. Eleição na Grécia. Mitsotakis, líder que já era primeiro-ministro, ele em maio teve uma eleição, mas ele não conseguiu maioria e falou, olha, quero uma nova eleição, não vou tomar posse. E aí ele conseguiu ter maioria no parlamento e ele é um líder de direita, tá? Então, a direita dominando eleições na Grécia. Já falei que também venceram as eleições à direita no interior da Espanha. E ontem, hoje, eu fiquei sabendo que um partido nazista, posso falar assim, né? Mas é de extrema direita, venceu pela primeira vez desde 1932 na Alemanha, para governar um estado da Alemanha. Não presidencial, mas um estado pequeno. Mediterrâneo registra o maior número de imigrantes mortos desde 2017. Negligência de países europeus no resgate de embarcações resultou em quase 3.800 mortos em 2022 e 1.935 até agora nesse ano. O quadro revela contraste com a mega operação de busca do submersível Titã no Atlântico Norte. Enquanto as pessoas fazem vista grossa e parece que querem que morram afogados os migrantes mesmo, gastaram uma fortuna para tentar salvar aquelas pessoas. Lógico, tinha que tentar salvar, mas é um contraste. Esquerda surpreende e leva 2 candidaturas ao segundo turno na Guatemala. Então, vão ter segundo turno e serão 2 candidatos de esquerda disputando. Isso é raro de acontecer nos países, daí o porquê virar notícia aqui. 55% dos alunos desistem antes de completar ensino superior, aponta relatório. Então, mais da maioria daqueles que entram no curso superior desistem. Isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a questão financeira. O telescópio James Webb detectou pela primeira vez uma molécula de vida fora do planeta Terra, chama Cátion Metil, num sistema solar Orion, né, que está a 1.350 anos-luz de distância. Isso quer dizer que a imagem para chegar na Terra dessa molécula demorou 1.350 anos, demora 1.350 anos. Isso revoluciona porque essa molécula de carbono, quando se une a outras, gera vida. É o James Webb trazendo mais informações sobre o planeta. E a de hoje. Pátio da Volkswagen fica lotado de veículos. Empresa suspendeu temporariamente produção lá em São Bernardo do Campo, né, e definiu férias coletivas para seus 2 turnos de produção a partir de 10 de julho. Por quê? Estagnação do mercado, mesmo com esse programa do governo que hoje ele anunciou mais 300 milhões para comprar. É um band-aid, né? Porque realmente o preço do carro está absurdo, do carro zero, e é a 17ª montadora que paralisa só esse ano a sua produção temporariamente. Então é um mercado complicado, porque emprega muita gente. E o Brasil já foi um dos maiores, acho que teve entre as 5 maiores produções nos anos 80 de automóveis do mundo. E hoje está lá para trás, porque o preço encareceu demais. Bom, o que o Lula foi fazer? O Emmanuel Macron chamou uma cúpula que se chama Cúpula para o Novo Pacto Financeiro Global. Foi na quinta-feira passada, né, e teve a participação de mais de 100 chefes de Estado. Tem o objetivo de reforçar mecanismos de apoio aos países do Sul para combater a pobreza e lutar contra as mudanças climáticas. Por isso que o Lula esteve com o Papa, depois foi para conversar com o Macron, participou, fez um discurso, né? Falou que tem que mudar o FMI, que tem que mudar a ONU. Né? Entre as diferentes propostas sobre a mesa estão a reforma do FMI, né? O problema do endividamento dos países mais vulneráveis,
a situação econômica agravada por conta da alta inflação dos juros, ou seja, tentar pensar em ajuda dos ricos aos pobres, financiar melhor com juros mais baixos para que essa desigualdade diminua entre norte e sul. Essas reuniões acabam terminando com debates, tal, né? Vão se escutar, ministros falam, para se pensar nas novas tendências deste mundo global. É uma iniciativa do Macron aí positiva, né? Chama Novo Pacto Financeiro Global. Quando tiver alguma medida anunciada, ou pelo Banco Mundial, ou pelo FMI, ou pela ONU, né, ou por entidades, eu venho aqui e trago para vocês. Bom, o submarino implodiu, não aguentou a pressão. Eu falei que quando eu tivesse uma notícia, na aula passada eu estaria, né? E hoje tiraram os destroços do submarino, vão fazer melhores análises, né? Ele não teria aguentado a pressão do mar e ele implodiu. Não se sabe bem ainda a qual profundidade e em a qual momento, estão analisando, mas essa foi a primeira análise e que não há sobreviventes e que tudo leva a crer que foi uma negligência de quem construiu esse submersível, dado que ele mesmo anunciou que não pode juntar a fibra de carbono com titânio, porque torna muito vulnerável. O James Cameron, que fez o filme Titanic, ele desceu para visitar o Titanic 33 vezes, nada aconteceu. Mas era um submersível feito totalmente de titânio, com 2 pessoas, né? E içado, enfim. Não era por um joystick de videogame controlado, porque era assim que o Titã, como era conhecido, era manuseado. Vamos ver o que vem aí das análises, já que hoje tiraram os destroços. Uma notícia que vem do Canadá. Facebook e Instagram vão impedir acesso a notícias no Canadá após a aprovação da lei. A legislação prevê que gigantes da tecnologia paguem por conteúdos jornalísticos que são compartilhados nas redes. A Alphabet, dona do Google, também terá que negociar com as empresas de mídia. Em outras palavras, né, as empresas, se uma notícia aparecer no Facebook e no Instagram e ela for de um jornal, justo que pague por direitos autorais, né? Porque o Facebook está roubando uma notícia de um jornal e colocando na sua plataforma, assim como o Instagram e assim como o Google. Então, isso é uma lei do Canadá, mas já faz parte dessa regulamentação que corre o mundo afora, dessas big techs que produzem. Esses dias vi aí de um crime horrível na Discord, de mutilação, né? Prenderam aí os meninos que estavam na internet. Pai, se seu filho está de casaco, dá uma olhada, né? Porque eles sugerem mutilações. É uma coisa louca. Na plataforma Discord, né? Então, o Canadá aí regulamentando as informações que vão circular. Gente, vamos lá. Vamos falar dessa grande polêmica desse final de semana. Eu acordei sábado e falei, meu Deus, como é que eu faço agora? Tenho aí alguns minutos lá para explicar, é simples. O que acontece no mundo? No mundo você tem os estados e os estados têm os seus exércitos. Depois da Guerra Fria, começou a pipocar um bando de organização militar que pode estar ligado, por exemplo, a esquemas religiosos como o Estado Islâmico, a milícias ligadas à droga no Brasil, a facções criminosas, que eu não posso citar o nome aqui, ou a grupo de mercenários que lutam ao lado de estados conforme os seus interesses.
O maior grupo de mercenários do mundo é o Grupo Wagner, né? Por que se chama Grupo Wagner? Porque o seu fundador era nazista, chamava Utkin, né? Perdão. E Wagner, Richard Wagner, era o grande compositor que Hitler adorava, porque era um compositor super, como é que eu posso dizer, quadradinho e tal, e ele não queria música que fizesse as pessoas ficarem muito atordoadas. E ele batizou esse grupo de Grupo Wagner. Ele vem atuando ele começou num acampamento lá na Ucrânia em 2014, quando a Ucrânia anexou a Crimeia, e só fez crescer ao longo desse tempo. Utkin foi ferido em batalhas na Síria e hoje quem manda lá é o Prigozhin. O Prigozhin é um bandido, ele foi preso, né? Foi preso e ele é o chefe hoje militar desse grupo, e depois ele montou uma rede de cachorro-quente que virou aí uma rede de restaurantes e foi se integrar a esse grupo Wagner, porque ele não só luta, como também ele cobra dos chefes de Estado por ajuda. E o Putin já falou que quer saber o que ele fez com o dinheiro, porque ele já deu mais de $1 bilhão para o grupo Wagner lutar na guerra com a Ucrânia. Pois bem, no sábado, o Prigozhin avançou sobre o território russo com cerca de 25 mil homens, chegou a 400 quilômetros de Moscou e prometia, fez um anúncio, que iria tomar Moscou. O Putin foi à rede de TV e falou que aquilo era uma punhalada pelas costas, mas também não destruiu. Ele poderia muito bem destruir o grupo Prigozhin, porque eles não têm aviões e tal, o grupo Wagner, e eles estavam andando por umas principais estradas da Rússia. Então era só bombardear. O Putin não fez isso, não se sabe bem ao certo por quê, né? Talvez porque não queira perder ou reconquistar o apoio desse grupo que lutou muito em Bakhmut e teve um papel decisivo aí para alguns bons resultados da Rússia na guerra. Ele chegou a tomar a cidade de Rostov no sábado, mas aí o que aconteceu? O presidente da Belarus entrou em negociação, ele que é aliado do Putin, e no mesmo dia o Prigozhin, aquilo que a gente pode chamar, o que ele fez? Uma rebelião, né? O Putin falou, evitamos uma guerra civil, né? Muitas informações nós não conseguimos levantar, mas tudo indica que ele, né, ele estava, já vinha reclamando há muito tempo do ministro da Defesa, Sergei alguma coisa da Rússia, que não fornecia armamentos para o grupo Wagner. E ele acusou esse ministro, inclusive, de atacar o grupo Wagner. Na verdade, tudo indica que ele queria mais grana, mais força. Aí, esse que é o maior grupo, que chega a ter 400 mil soldados. O Prigozhin ia nas penitenciárias russas e pegava bandidos para lutar, treinava, né? O grande símbolo é o martelo, e quando o cara traía o grupo Wagner, ele era martelado com torturas. Eles não usam uniforme nenhum, são uniformes verdes, e já vou mostrar para vocês onde eles já atuaram. Então, no mesmo dia, o presidente Alexander Lukashenko, chamado o último ditador da Europa, de Belarus, onde o Putin já colocou armas nucleares, negociou um acordo de paz. Não se sabe quais são as bases desse acordo, não foi anunciado, mas deu asilo político ao Prigozhin em Belarus. Eu não queria estar na pele do Prigozhin, porque nós sabemos o que o Putin faz com todos que o enfrentam, né? Ele adora envenenar aí seus inimigos, né?
mas ele disse que ia perdoar todos esses rebeldes. Vamos aguardar, porque ainda é muito cedo, vamos aguardar se a saída do Grupo Wagner nos campos de batalha vai fortalecer a Ucrânia. Ao que tudo indica, nada mudou. A Rússia continua bombardeando nos mesmos moldes a Ucrânia com seus mísseis, mas hoje veio a notícia de que o Prigozhin estava, mas tudo é especulação, conversando com generais descontentes com o Putin na Rússia. Foi o primeiro grande abalo do Putin nesses 23 anos de governo? Foi. É histórico? É. Por isso essa notícia reverberou na mídia, muito essa revolta desse grupo, tá? E vamos aguardar os desdobramentos. Eu tenho insistido que essa guerra da Ucrânia ela é feita por capítulos. Este é um capítulo que foi, digamos assim, a maior perda para a Rússia desde que a guerra começou, que ela perdeu, porque esses mercenários são mais treinados, são mais violentos, têm táticas, estratégias, espionagem muito avançada. Eles não têm tanto armamento, mas a Rússia supria o Grupo Wagner com armamentos, né? Bom, ele voltou atrás, tá? Já está em Belarus, né? E aqui eu explico um pouco como o Grupo Wagner foi fundado em 2014, ex-militares, né? Era um cara chamado Utik, que tinha até... Esse foi o primeiro fundador, mas aí agora esse ricaço, o Prigozhin, é que comanda, né? Então, foi na Crimeia, como eu falei, as primeiras ações, e depois ele entrou com tudo na guerra da Ucrânia, tá? Então, é importante discernir o que são grupos mercenários, existem vários no mundo afora, esse é o maior, existem muitos, por exemplo, na Guerra do Sudão, existe um grupo paramilitar que está disputando com os militares o poder, né? Então, existem as várias milícias, as gangues que disputam poder em El Salvador, no Haiti. Como eu falei, grupo de mercenário tem mais a ver com guerra. Ele já está lá exilado em Belarus, mais notícias que vierem desse levante e desdobramentos dessa revolta, aí, por assim dizer, que aconteceu no sábado agora, eu vou trazendo para vocês aqui. Mas foi, sem dúvida nenhuma, um grande abalo para o Kremlin, aí desde que o Putin está no poder. Aqui eu trouxe um mapa onde o grupo Wagner já atuou ajudando as tropas russas na Síria, ajudando Bashar al-Assad, e principalmente ditadores no Mali, na República Centro-Africana, no Sudão, em Moçambique. Os presidentes desses países da África contratam o grupo Wagner, está lá a caveira, que é o símbolo deles, para ajudar a se manter como ditadores. Tá? Então, eles estão atuando na República Centro-Africana, atuando no Mali, atuaram na Líbia, atuam na Síria, mas o maior contingente estava aí na guerra com a Ucrânia. Vamos ver se a Ucrânia se aproveita da saída do grupo Wagner e consegue bons resultados na sua contraofensiva. Até agora não temos nada de novo, de mudança. Fica aí que essa é a última. Mas brasileiros, eu tenho uma notícia para lhe dar, né? Então fica aí. E, por favor, divulgue o nosso trabalho e assistam os vídeos anteriores, porque é fundamental para a sua formação em atualidades. Ainda mais nessa aula, né? Brasileiros já são mais de 30% de estrangeiros em Portugal. Então, há 239 mil brasileiros residindo no país. De longe, a
população de brasileiros é a maior que vive lá, porque depois vem aí a 5% do Reino Unido, né? Onde é que está isso? Lá. No ranking por país, o Brasil aparece bem à frente da segunda, a Reino Unido, que responde por 6% do total de estrangeiros, ou 45 mil. Ocorre que muitos brasileiros estão se iludindo, hein? Indo para lá, achando, pela facilidade da língua, pela facilidade de visto, né? Que a vida lá é fácil, a vida lá é cara, né? E o clima lá é mais ameno, há uma identidade cultural, mas nem todo mundo se dá bem. Tá? Mas é a maior comunidade aí em Portugal, 30% dos estrangeiros. Daí o porquê, agora está tendo fórum lá de direito em Lisboa, na Universidade de Lisboa, muitos dos políticos brasileiros foram para lá falar sobre, principalmente, o acordo Mercosul e União Europeia. Finalmente, turma boa, tá aí, olha, este é o livro 12, que trata de questões de 1º de maio a 1º de junho. Estou escrevendo o livro 13, deve ficar pronto lá para meados de julho, mas não adianta só um livro, cada livro custa R$25, eu faço a promoção se a pessoa adquire mais de um, tá? Os editais, por exemplo, acabou de sair um edital de oficial de justiça de São Paulo. 88 vagas é pouco, não se iluda, eles chamam mais de 1000. E eles pedem temas desde o 2º semestre do ano passado. Então um livro vai matar um período com 50 questões nacionais e internacionais. Mas nós temos outros, né? Essa é uma arte que eu faço. Aí, né? Acho que eu pulei um slide. Só uma coisa aqui. Eu coloquei o 12, que é o último. O 7, o 8 e o 9 tratam do 2º semestre de 2022, que estão caindo nas provas. O 10 e o 11, o 9 vai de dezembro a fevereiro. O 10, que é esse marrom à esquerda, trata de fevereiro a abril. O 11, de abril a maio. E aí, Diogo, como é que eu faço para adquirir esses livros com questões comentadas, que são verdadeiras apostilas, né? Eu devia ter colocado isso, tá? Só porque não ficou aqui. Tá? Esses aí são artes que eu faço, mas é tudo em PDF. A pessoa envia pelo WhatsApp, que eu acho que é o mais simples, uma mensagem para mim, eu explico, gravo áudio e tal, faço desconto e a gente negocia via Pix todo dia, a gente tem negociado, graças a Deus. Só peço que valorizem o comentário, porque é ali que está o conteúdo, e divulguem para mim, é uma forma, tem uns que tem 120 questões. E como é que eu faço, Diogo? Entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? E aí eu mando em PDF os arquivos para o período que você desejar. Então, às vezes, a prova vai ser lá em outubro, vou comprar um por mês. É uma forma aí de não aumentar tanto os seus custos. O que eu posso garantir é que são questões inéditas, super comentadas, cada PDF tem mais de 100 páginas e tem dado sucesso. Tá no Hotmart também, só que lá é um pouco mais caro, diretamente comigo é barato, porque mais barato porque eu posso fazer o desconto e lá tem as taxas que eles cobram. Além disso, dos meus endereços, peço que divulguem a assinatura Premium do canal que mais cresce no Brasil, que mais tem aulas gratuitas, porque os outros canais colocam, depois tiram, o Vencendo deixa as aulas lá, né? E são aulas de conteúdo, de dicas, de análise de edital, que às vezes você não conhece. Então, por favor, divulga o nosso trabalho, conta para o seu colega aí de concurso que tem aula toda semana de graça de atualidades, com temas super comentados. Estourei um pouco hoje, porque tive que falar
dessa revolta do Grupo Wagner aí e detalhá-los com algumas informações, esclarecendo o que é esse grupo mercenário. Até julho, não sei exatamente que dia é, mas quarta-feira que vem eu gravo para você aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus comentários e dá um link, dá um joinha lá e vamos adiante. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.